os seres vivos. Olá, turma, hoje a gente vai revisar seres vivos a disciplina de e seres ciências, não vivos. onde nós estudamos alguns seres assuntos vivos. Os seres que estão vivos dentro são da aqueles que classificação dos possuem seres vida. vivos. Bom, vamos relembrar o que são O os seres homem, vivos. Os seres os vivos animais são tudo e aquilo as que plantas tem vida. são seres os animais, vivos. as plantas, nós, Por que seres eles humanos. são seres vivos, então, tia seres Gia? vivos foram criados, criados, sabe por quê? todos Porque criados eles nascem, por Deus. crescem, se reproduzem, pois eles fazem parte da e criação morrem. E nós encontramos na Bíblia. Entenderam? Ok? Tia Gia vai repetir. Então, quais são as características que Todo classificam ser vivo, seres vivos? Ele Bom, seres vivos nasce, é tudo aquilo ele cresce, que tem ele ciclo se da reproduz vida. E ele morre. Qual que é Por o ciclo isso da que ele vida? é um ser Nasce, vivo, pois cresce, ele tem vida. reproduz Tá e legal? morre. Então, todos os seres vivos passam por esse ciclo da vida. Os seres não vivos e os seres não são vivos, aqueles que não os seres não possuem vida. É tudo aquilo que são feitos não tem pelo vida. homem. São coisas Prestaram que não respiram, Vou repetir. não se os alimentam, seres não vivos assim como os seres são vivos, aqueles que eles não fazem possuem essas vida. coisas, por isso eles não têm vida. E eles não pelo participam homem. do ciclo da vida, que é Eles nascer, não crescer, nascem, se reproduzir e morrer. Eles Alguns exemplos de seres não vivos, por exemplo, o lápis, a a bola e o carro. Nenhuma dessas coisas tem vida, Eles não é mesmo? não têm. Mas então, por que nós devemos estudar essas coisas? Bom, todos os seres vivos, as plantas, os animais, os seres humanos, assim também como os seres não vivos, fazem parte do nosso mundo. E é importante que a gente entenda e que a gente conheça tudo aquilo que faz parte do nosso mundo. Já pensou você viver em um mundo que não conhece nada? Então, nós vivemos no planeta Terra. E como nós vivemos no planeta Terra, nós interagimos com esse planeta. E, portanto, nós devemos conhecer as coisas ao nosso redor, ok? Bom, então agora a gente vai falar de alguns seres vivos, como os animais e as plantas. Vamos relembrar algumas coisas da que a gente já estudou. Bom, os animais, assim como as plantas, dentre eles existem várias espécies com diferentes características. Todos os animais são diferentes uns dos outros e possuem a sua própria função na natureza. Vamos relembrar algumas classificações dos animais. Os animais podem ser terrestres, que são aqueles que vivem e se desenvolvem na terra, como, por exemplo, gato, cachorro, leão, girafa. Os animais podem ser aquáticos, são aqueles que vivem e se desenvolvem na água. Baleia, peixes, cavalo marinho, estrela do mar. E os animais também podem ser aéreos, são aqueles animais que nascem e se desenvolvem em terra firme, mas ao longo da sua vida adquirem asas, bicos e ossos. Os animais aéreos são todos aqueles que voam, como, por exemplo, as várias espécies de pássaro, arara, águia, tucano e etc. Como falei, todos os animais são diferentes uns dos outros e cada um possui a sua própria característica para que possa sobreviver e se desenvolver no local onde cada um vive. Por exemplo, qual é o local onde os pinguins vivem? Eles vivem em locais extremamente frios. Isso porque a estrutura deles permite que eles aguentem a baixa temperatura. Outro exemplo de animal que vive em locais frios é o leão marinho. O corpo do leão marinho, assim como do pinguim, já é adaptado para que possa suportar as baixas temperaturas desses locais. E um exemplo de um animal que vive em um outro extremo, em locais bem quentes. Temos muitos exemplos, mas eu trouxe aqui o exemplo da girafa. A girafa só consegue sobreviver em locais tropicais, em locais quentes.
Por exemplo, se a girafa fosse para o Polo Norte, onde é muito frio, ela não sobreviveria. Agora nós vamos falar sobre as plantas. As plantas também são consideradas tipos de seres vivos. Isso porque elas também passam pelo ciclo da vida. Todas as plantas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Sim, as plantas têm vida própria. Inclusive, as plantas respiram. Sabiam disso? Não somos nós apenas seres humanos que respiram. As plantas também respiram. Aliás, todos os seres vivos respiram. Então, as partes das plantas são raiz. A raiz firma a planta e é responsável para levar sais minerais para toda a planta, o caule, o fruto, a folha e a flor. Então, todas essas partes existem em uma planta completa, mas nem todas as plantas necessariamente têm todas essas partes. Assim como todos os animais, as plantas também são essencial para a vida humana. Os vários tipos de plantas existentes no planeta têm várias funções e benefícios para o ser humano. Podem servir como remédio, perfume, para fazer roupas, materiais escolares e muitas outras coisas. E essa foi a nossa revisão de ciências. Espero que tenham compreendido. E lembrem-se, os animais e as plantas e todos os seres vivos fazem parte da vida de cada um de nós. Devemos preservar a natureza e cuidar bem dos animais.